Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nesta etapa de hoje é sequencial desde domingo, mas na segunda já começou uma nova fase, que é como que a raça adâmica ela tenta ressurgir, e por isso que os dons, os frutos do Espírito que nos leva até a natureza de Deus, que faz a raça adâmica ser dominada, que ela só acaba na volta de Jesus ou se falecer. Então nós estamos ministrando todos os servos de Deus que estão sendo usados nas mensagens. Eles passaram situações que a raça adâmica ressurgia, mesmo tendo dons, mas como que Deus foi dando a vitória. Então o texto que está sendo utilizado é o Salmo 73, falamos de Asaf, depois falamos de Elias, lá em 1 Reis 19, após ele esconder na caverna, e depois nós lemos o Salmo 145, 14, que foi ontem, que é: o Senhor sustenta todos os que caem, mas levanta os abatidos. Ou seja, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Sempre, se a pessoa estiver buscando a Deus, podemos ter os altos e baixos, mas o Espírito de Deus vai nos levantar novamente, porque a raça adâmica tenta ressurgir. Foi depois lido Gálatas 5,17, porque a raça adâmica luta contra o Espírito e a raça adâmica opõe-se também ao Espírito Santo, e um luta contra o outro, para que não faça a vontade de Deus. Então, é isso que ocorre. A guerra pior que existe é na nossa mente. A raça adâmica só acaba na volta de Jesus, mesmo se convertendo. Ela pode ressurgir. Como que ela ressurge? É o que está sendo ministrado. Os profetas enfrentaram isso. Desde Abraão até Jesus e até hoje, o homem adâmico tenta ressurgir, mas o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar. Então agora nós vamos completar com mais uma etapa, para você entender como que mantém a raça adâmica dominada, e se ela reagir, como que tem que fazer sempre. É o que foi pregado domingo, o segredo dos dons, mas agora está sendo aplicado a palavra de forma clara nos homens de Deus que padeceram tudo isso. A leitura hoje é Gênesis. Agora nós vamos falar de Abraão. Gênesis 20, capítulo 1 de Gênesis 20, versículo 1 ao 2. Abraão conta uma mentira, que Sara não é sua esposa. É o título aqui de Gênesis 20, na Bíblia Jerusalém. Em outras Bíblias está nega, nessa aqui está Abraão conta uma mentira. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar, ou seja, para a região lá do Egito. E havendo Abraão declarado que Sara, sua esposa, era sua irmã, então enviou Abimeleque, rei de Gerar, e pegou a Sara de Abraão. E Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: eis que é morto esse por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com o marido. Mas Abraão que havia dito a ele que era só irmã. Então é só essa passagem para você entender o que está a acontecer na mensagem. Então pode assentar, e as palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então veja bem, o ser humano sem Jesus, ele é almático. Então a alma caída, que é a raça adâmica, ela tende a ser almática, sanguínea, briga, contenda, vaidade, pessimismo, sensualidade, corrupção. É característica do homem adâmico caído. Mas ao a pessoa batizar, é a declaração da morte adâmica. Mas muitas vezes a raça adâmica tenta ressurgir.
Mas aí o Senhor nos dá o seu Espírito, nos dá os dons, e foi falado que os dons é para termos a natureza de Deus. Os dons nos levam a ter o caráter em Cristo. Esse é o verdadeiro homem. Então a palavra declara, como foi lido em Gálatas, que existe essa guerra dentro de todo cristão. Essa guerra não existe no ímpio, entre a raça adâmica e o Espírito Santo. Dentro de nós há uma guerra. A raça adâmica caída, ela tem tendências maléficas, perturbação sexual, corrupção, engano, vício. Então não queira julgar ninguém da raça adâmica por algumas situações que ocorrem, porque muitas vezes tem a tendência de falar mal, ou a perturbação sexual, ou a corrupção, que tudo é igual, é raça adâmica caída, é as mesmas falhas do homem caído. Ele quer sempre satisfação do eu, e é uma guerra que existe. Mas quando a pessoa sujeita ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai dominar, ele vai nos levar a ter a mente transformada, a mente de Cristo, e a raça adâmica ela vai sendo mortificada. Ela só acaba na volta de Jesus ou se a pessoa falecer e ir para o céu. Enquanto estivermos aqui, temos essa luta diária. Por isso que foi lido ontem, o Senhor tem misericórdia, porque a tendência nossa é cair. Esse cair é isso, é a raça adâmica ressurgir. Aí fala uma mentira, um engano, uma sensualidade. Mas se a pessoa pedir misericórdia a Deus, ele vai sustentar até que levante de novo. Veja o que ocorreu com Elias. Elias, ele faz da oração, cai fogo no altar, o povo declara só o Senhor é Deus, mas o povo vai embora para suas tarefas diárias. E Elias fica sozinho, e Jezabel aproveita para tentar matá-lo. Então Elias, ele deixa a alma dominar. Ele fala, mas cadê o povo para me ajudar? Fiquei sozinho, não tem ninguém para me socorrer, então é melhor morrer, sumir dessa terra. Então ele deixa a emoção o dominar, ele foge debaixo de um zimbro, depois na caverna, fica lá. A alma tende a ficar com medo, apavorada. Mas por que ocorre? Porque ele deixou a alma dominar a raça adâmica, já que ele era ungido. Porque a tendência sempre é o ser humano adâmico tentar ressurgir. Mas Deus sustenta para voltar à unção. Então Deus fala lá na caverna, aparece terremoto, ventania, saraivada, barulhos, rachando pedras. Mas de repente vem uma voz calma e fala, Elias, sai daí, está fazendo aí o que, Elias? Já te falei que a tua oração chegou ao céu, e não ficou você sozinho. 7.000 não se dobraram a Baal, as outras idolatrias. Então é espalhado por Israel, você não está vendo, mas eu estou, 7.000 santos fiéis. Então Elias alegra, fala, então realmente tem 7.000 fiéis que aceitaram a palavra, e não ficou só eu, não. Aí Elias volta à unção, ele não fica mais na alma, com medo, apavorado, ou pensar que o ministério fracassou. Aí Deus fala, Elias, sai daí que ainda você tem muito a fazer, vai lá ungir o rei da Síria, vai ungir o rei de Israel, e vai ungir outro profeta que é Eliseu no seu lugar. Veja que Elias sai para a Síria, Deus amplia o ministério dele para ungir até reis que vai ajudar Israel. Aí Deus depois o leva vivo para o céu, o arrebata numa carruagem de fogo. Deus podia falar, não, Elias não presta, Elias fracassou, mas no entanto Deus o arrebata. Por quê? Porque Deus sabe que enquanto estivermos na terra, existe a guerra entre a raça adâmica e o espírito, mas sempre Deus vai sustentar para voltarmos no espírito. Então ao longo do tempo, é essa guerra que existe. Então quando você está em luta no casamento, na família, com pessoas, não pense que você está discutindo algum problema com alguém por discutir, é porque você já está perdendo dentro de você a batalha para a alma, para a raça adâmica, porque se já tivesse no espírito, a solução externa já estava resolvida. Mas isso ocorre com todos nós. Falamos de Asaf, Salmo 73. Davi falava, minha alma está abatida, ó Deus, mas ele ia orar.
Asaf quase desvia, mas ele vai lá para o tabernáculo e fala: ó Deus, o ímpio prospera, o ímpio enriquece, e eu nada tenho. O que está adiantando andar de luto e nada melhorando a minha vida? Mas ele vai lá no tabernáculo e ora, e fala Deus com ele: Asaf, vou te sustentar, sua alma está cobrando, conturbada, mas eu te falo, Asaf, a vida humana é igual um vapor que desvanece a qualquer hora. É a referência que Tiago utiliza depois. Então Deus fala para Asaf: Asaf, aqui a terra é um vapor, é uma verdura, mas tu tem a eternidade comigo. Então Deus fala com Asaf, por isso que tem que ter os dons. Temos que ter a natureza de Deus em nós, o Espírito, porque é a única maneira que Deus terá de nos renovar, porque a parte de Deus dentro de nós, a natureza de Deus em nós é os dons, é o seu caráter, e nos mudar, porque já não somos só raça adâmica. A raça adâmica só acaba se falecer ou Jesus voltar, mas temos que conviver com ela. Então há altos e baixos ao longo de cada um de nós, uns mais, uns menos. O cair vem, mas o levantar é de Deus. Ninguém pode dizer que nunca caiu, não há um justo sequer. O bispo, você, todos nós teremos isso, na família, no emprego, na igreja, nas atividades. Não há como esconder. Sempre teremos a luta da alma contra o espírito. Mas como que vence isso? É na hora que a alma fica desesperada. Aí você tem que reagir. Como que reage? Utilidade a Deus, não envolver com as coisas da vida e ser útil a Deus. Foi falado domingo o segredo dos dons. Qual o segredo dos dons? É sempre você ter a visão da palavra e não viver por vista, mas ver a palavra, confessá-la, crer nela, já agradecer a bênção, já adorar a Deus e firmar na promessa, falar: eu creio nessa palavra, não o que minha cabeça está querendo, mas o que a palavra de Deus diz. Aceito o plano de Deus, declara a palavra, eu creio, fazer a mesma obra de Cristo, crer na palavra, porque Jesus viveu a palavra, creu, obedeceu e agradeceu ao Pai. Então é a maneira de manter o homem interior funcionando. No momento que você para de ver a palavra, no momento que você vê o problema, no momento que você fala: está difícil esse filho, esse casamento não tem jeito, a raça adâmica vai ressurgindo, e aí fica essa batalha. Mas você pode mantê-la mortificada, mas sempre ela tentará ressurgir de uma hora para outra. Geralmente é na hora que você acha que está tudo em paz, tudo bem, que é o grande perigo da raça adâmica ressurgir. Mas quando estamos atentos, ela se mantém dominada até Jesus voltar, mas temos que conviver com ela. É uma luta interna para manter a família, a igreja, o trabalho. A raça adâmica sempre quer ressurgir. Veja então o que Deus fez com Abraão. Então veja bem que Abraão é um homem de fé, Deus prova ele, ele é aprovado, mas é raça adâmica também. Mas aí Deus já começa a dar o espírito a ele. O que Deus faz primeiro com Abraão? Manda ele sair da tenda e fala: Abraão, olha aí para as estrelas. Tu pode contar as estrelas, Abraão? Ele fala: não, é muitas, assim será o seu povo. Depois ele está andando na praia, ali onde tem muita areia, e Deus fala: Abraão, pode você contar quantos grãozinhos de areia tem nessa praia? Abraão fala: não tem jeito, assim será o seu povo, Abraão. Então vai criando a visão de Deus. A visão foi dada. Então Abraão tinha que manter sempre a visão da palavra. Mas ao longo do tempo, o que ocorre? Ele sai de Ur dos Caldeus, ele tem que ir para o Egito, e Abimeleque encontra ele, que é um exército inimigo, e vê Sara com Abraão, e Abimeleque pergunta: de quem que é esta mulher? Que ela é sua, Abraão? Sara. Abraão tinha que falar: minha esposa, minha mulher. Mas Abraão mente, fala: não, isso aqui é minha irmã. Abraão mentiu. Então um homem de Deus mentiu? Mentiu. Raça adâmica, medo de perdê-la, medo que roubasse ela, medo que matasse ela, alguma coisa. Ocorreu que ele ficou com medo. E Abimeleque leva Sara. Se Deus não opera para devolver,
Veja, Abraão caiu. Abraão estava caído na mentira, mas ele não perdeu a unção. Por isso no Salmo 145 diz: o cair é do homem, mas Deus sustenta para levantar de novo. Então Deus vai e fala em sonho para Abimeleque, fala: devolva essa mulher que é de Abraão. E Abimeleque depois chama até a atenção de Abraão, fala: você mentiu para mim, Abraão? Sim, ele mentiu. Mas ao longo do tempo, o que vai ocorrendo? Abraão vai confessando a palavra. Sara muitas vezes nem acredita. Passa 25 anos e o filho não nasce. E Abraão é induzido a ter contato com Agar, que mente para ele a mulher, dá uma concubina e gera um outro filho, que não é o legítimo, gera Ismael, que hoje essa briga que existe de árabe com judeu é interferência de Sara no plano de Deus. Porque a linhagem dos muçulmanos hoje, a linhagem dos palestinos, a linhagem dos terroristas, é lá da concubina Agar, de Ismael. Interferência do homem no plano de Deus. Veja que confusão que deu. Mas Deus faz de tudo para resolver. E Abraão, ele não duvida que teria o filho. Já passa 25 anos, já está centenário, mas ele crê contra a esperança. Romanos capítulo 4, ele vai chamando a existência, ele crê, ele confessa a palavra, ele não duvida mais, ele não deixa a raça adâmica mais dominar, e não ocorre que o filho nasce, e não ocorre o milagre. Então veja que a raça adâmica foi o pior problema para Deus, até em Abraão, para cumprir as promessas. Mas Deus operou, porque manteve a raça adâmica mortificada. Por isso que demorou. Então muitas vezes pensamos: por que demora muitas vezes bênção? Porque a raça adâmica, nós mesmos que estamos atrapalhando o homem caído. Mas aí Deus dá os dons. Os dons é para isso. Deus não deu a visão para Abraão. Então Abraão confessava: veja as nações, veja o meu povo, veja o meu filho, e já agradeço. É os 3 princípios do segredo: ver a visão, confessar a palavra e já agradecer, e não deixar mais nada, dúvida, ou tristeza, ou abatimento, ou cobrança, ou o que seja, pode ser até parente. Aí mantém a raça adâmica dominada. No caso de Abraão, há uma declaração que demorou 25 anos para sair o filho legítimo. É o momento em que Deus consegue ver que Abraão manteve a raça adâmica dominada. E o problema resolveu e Deus pôde operar. Veja que ocorreu dessa maneira com todos na palavra de Deus. Uns mais, uns menos. Mas os dons é para isso, para termos a natureza de Deus. E nos leva a ter o caráter em Cristo. Então isso que vai resolver os casamentos, os filhos, as bênçãos, pessoal, o andar no Espírito. Mas a guerra existe. Então a guerra, o pior momento é nós mesmos. Então você tem que desprezar, não bater no corpo, mas a alma. Fala: homem miserável, homem caído, a carne para nada presta, o Espírito que vivifica. Por isso que nós falamos muito do livro do Moody, que é um dos autores de avivamento que descobriu isso também. Ele declara: eu batizo as pessoas, mas passa um tempo, eles desanimam, retornam, alguns caem. Então ele fala no livro dele: descobri que a raça adâmica sabe nadar. Na hora que afoga lá o homem adâmico, parece que ele mergulha e sai em outro lugar e aparece de novo. É por causa disso. O homem adâmico só morre mesmo, ele é mortificado. Na volta de Jesus nós falecemos, mas o Espírito de Deus vai sempre nos ajudar a andar no Espírito, para o plano de Deus cumprir. Não quer dizer que você andar no Espírito não vai ter o casamento, não vai ter o noivado, não vai trabalhar. Não, o que vai ocorrer é que a mente vai ser a mente de Cristo, não o caráter caído. Que o caráter caído é a raça adâmica. A raça adâmica, ela é miserável, ela é cobrança, ela é soberba, é só satisfação pessoal, que é as coisas imediatas, só aquilo que é da terra, ou se equiparar com o mundo. É a raça adâmica. E tem cristão vivendo dessa maneira.
E muitas pregação, em vez de aplicar a morte adâmica, fica insuflando o homem adâmico, que é a teologia da prosperidade, fazendo o homem adâmico viver nessa terra como fosse algo bom, e não é. Nós temos que estar na terra, mas na mente de Cristo, não na raça adâmica, senão você vai ficar nessa luta desigual e vai perecer, pode cair. E se a queda não tiver a ajuda de Deus, aí não levanta mais. É o que ocorreu com Saul. Saul era profeta e rei, ungido, mas ele não obedece mais o profeta Samuel, e ele não tem mais a voz de Deus, ele vai consultar espiritismo, pitoniza, peca contra o Espírito de Deus, ainda suicida, pereceu para sempre. Então há exemplos do cair e não levantar mais, mas há exemplos da queda e Deus sustentar, enquanto a pessoa está querendo a ajuda de Deus, porque Deus sabe que a raça adâmica ela tenta reagir, ressurgir, mas foi dada a natureza de Deus em nós para vencermos isso, que só vai acabar na eternidade. Então nessa semana é o que está sendo ministrado, o desejo de orar, de buscar a Deus, de ter a natureza de Deus. Mas por mais que se prega, por mais que se ora, por mais que se clama, você tem que manter-se obediente a Deus. Mas a tendência da grande maioria é a raça adâmica dominar, infelizmente. Foi pregado, dos 500 que Jesus falou para ficar em Jerusalém orando, só 120. Mesmo Jesus pessoalmente falando, mesmo Jesus ressurreto, mostrando as mãos furadas, e ressurreto e glorioso, pedindo para ficarem revestindo-se do poder em Jerusalém, orando. Mas a raça adâmica, naquelas pessoas, falavam: não, temos trabalho, tem família, tem emprego, tem que descansar, a cidade é longe, tem que tarefas. É a mesma coisa hoje, a raça adâmica sempre é assim. Mas os que ficaram, por que ficaram? Porque descobriram o segredo dos dons, que é a visão de Deus, confessar a palavra e já agradecer a bênção. Então todos aqueles que ficaram, eles ouviram a promessa que havia dado para Joel, revestir do poder de Deus, o Espírito de Deus ser derramado, a visão de Deus, o plano de Deus cumprir na terra. Então eles focaram a visão de Deus, e aí o Espírito de Deus tem como operar. Mas a raça adâmica, ela quer focar as coisas da terra, e as coisas da terra é fogo de palha, é verdura que murcha. É o que ocorreu com Asaf, ele quase escorrega e quase desvia, mas ainda Deus o sustenta e o levanta. Então a tendência de todos nós sempre é ter algumas quedas. Quando fala queda, pode ser desvio, pecado, desânimo ou abatimento, tudo é a mesma coisa. A raça adâmica é desse jeito, uns mais graves, uns menos, mas é a luta diária entre o espírito e a carne. E isso é que vai afetando os casamentos, os ministérios, os trabalhos das pessoas, a atividade. A pessoa acha que a batalha está lá na casa, ou está com um filho. Não, a batalha está dentro da sua cabeça primeiro. Se a raça adâmica que está em você está te dominando, externamente o problema vai te suplantar, vai se arrastar, porque aí a visão não cumpre, a palavra não realiza, e muito menos o agradecer a bênção não vai cumprir a palavra. Mas se você consegue manter a raça adâmica dominada, a visão cumpre, a palavra é confessada, e o agradecimento da bênção vai ser feito e vai realizar. Todos aqueles que obtiveram a vitória é porque deixaram a raça adâmica de lado, mesmo que demorou. No caso de Abraão, Abraão agiu com mentira, Abraão usou de falcatrua, de engano, mesmo sendo pai da fé. Veja Davi, homem segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Criminoso, adultério, fez censo, soberba, e mesmo assim Deus o levanta, porque Deus sabe que a raça adâmica é isso. Mas o segredo é sempre deixar Deus levantar,
e chegar no momento em que a raça adâmica é dominada. E aí o poder de Deus opera. Alguns demorou alguns anos, outros menos. No caso de Abraão, foi 25 anos esperando a promessa. No caso de Davi, 40 anos. No caso de Moisés, também 40 anos. No caso também de Josué, Caleb, 40 anos. A maioria foi assim. Muitos pereceram. O que mais demorou talvez foi Daniel. 70 anos no cativeiro da Babilônia. Seja um sofrimento muito grande, mas cumpriu. Então é a luta primeira dentro da nossa mente, a alma, não com o demônio que existe também e o mundo. É a raça adâmica, o homem caído. Esse é o desnaturado. Esse que você tem que combater. Você acha que a macumba, a bruxaria está existindo? Existe. Mas primeiro, se ela está atuando, é porque você está perdendo para a raça adâmica dentro de você. Essa é a realidade. Mas nós devemos ir adiante. Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza. Por isso que Paulo fala: miserável homem que sou. Mas o Espírito de Deus está pronto para ajudar. E um dia, ao chegar na eternidade, ou se for recolhido, aí você ou nós ficamos livres. E olhamos, que maravilha, agora essa interferência adâmica acabou, aí a mente fica tão livre, aberta, pura para a eternidade. Mas aqui na terra é essa batalha. Mas Jesus é o exemplo, ele se compadece de nós. Ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou, nunca caiu, porque o pecado não dominou, mas ele tem a consciência do que é a raça adâmica e a luta que é da carne e do ser humano, e por isso que ele envia o seu Espírito para termos a natureza dele. Então, na oração de hoje, é o que vamos orar novamente, assim desde segunda, que está sendo feito, e vai terminar domingo à noite, que é essa declaração de confessarmos a Deus sempre a fraqueza, e sempre falar: meu Deus, eu quero firmar na visão da palavra, confessar a palavra e já agradecer a bênção. Fora disso eu não quero ficar preocupado, desesperado, nem atritado. Eu não quero confrontar com ninguém, porque não vai adiantar, porque se eu estou confrontando com alguém, porque a raça adâmica já está dominando a minha cabeça, o Espírito já está sufocado. Mas se o Espírito de Deus está me dominando, logo a visão vai cumprir no meu exterior também. Então essa é a etapa de hoje. Agora a parte final será pregada no domingo, que é o que está sendo ministrado nessa semana, que é a sequência das 3 semanas dos dons, para quem acompanhou. A segunda semana, o segredo dos dons, e agora como que a raça adâmica reage mesmo tendo dons e sendo ungido, mas como reagir cada vez mais para não deixar ela dominar. Mas saiba que a batalha só acaba na volta de Jesus, ou se partir para a glória dele. Mas há como manter equilibrado. No caso de Abraão, ele não mais olhava para ele mesmo, chamava a existência a bênção, já agradecia, cria contra a esperança. Mas para ele chegar nesse nível, o que ele passou? Mentiu, enganou, desesperou, se corrompeu, tanta coisa que ocorre devido à raça adâmica. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ou seja, enquanto estiver servindo a Deus, há a queda, mas Deus sustenta para levantar. Não pode ficar caído o resto da vida. Tem que estar sempre falando do Espírito de Deus, vai nos levantando para andar no Espírito. Então é a oração de hoje para mais essa etapa. Então, que você tenha dado crédito e as palmas louvando o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Fique de pé e vamos então orar e clamar a Deus. Senhor meu Deus e Pai, estamos prosseguindo, que é mais uma etapa da natureza de Deus em nós, a manifestação dos dons, ser útil, não ficar enrolado com esse mundo, não se voltar-se para esse mundo desequilibrado, buscar a Deus, sujeitar a Deus, declarar a morte adâmica e o caráter sendo mudado.
mas tomar muito cuidado com a raça adâmica, porque existe uma guerra entre a carne e o espírito. Um se opõe ao outro para não fazer o que Deus manda. Mas tu tem dado o segredo dos dons, que é sempre focar a palavra de Deus, agradecer a palavra, confessá-la e já agradecer a bênção. É os segredos que faz cumprir a palavra, o Espírito dominar, porque o contrário é o que a mente faz. A mente é dúvida, é indagação, é desespero, é revolta, é ódio, é perturbação, é satisfação do eu, e aí vai sufocando o homem interior. Ó Deus de amor e misericórdia, a palavra é clara, o cair do homem, o levantar é do Senhor. Pai, sempre tu vai nos sustentar enquanto buscarmos a Ti, para sempre o Teu Espírito nos dominar, ó Pai. Nos ajuda a alcançar, ó Pai, o equilíbrio, como bem Abraão alcançou. Mesmo passando muitos anos, nada já o afetava, mesmo a mulher zombando e rindo, que ele já era de idade, mas o filho da promessa nasceu. Mesmo que houve mentira, engano, situações que levaram à queda, mas Deus não desistiu deles. Assim é o Senhor até hoje. Ele sabe da raça adâmica caída, mas Ele enviou o seu Espírito para termos a natureza divina, para sermos transformados, porque Ele quer um povo para o seu reino eterno, andando no Espírito. E Deus sabe que o final da raça adâmica é na hora que Ele recolhe o seu servo ou a sua serva, ou na volta dele. Aí é paz para a eternidade. Ó Deus, mas enquanto estivermos aqui na terra, nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito, a fazer a Tua obra, a prevalecer nessa guerra, que é a pior, que é a guerra da mente, a guerra da alma contra o Espírito de Deus. Pai, tenha misericórdia, abundante vitória para todos nesta noite, como muitos já vieram à tarde ao longo dessa semana, todos que estão vindo dando sequência a esta campanha. Louvado o nome de Jesus. Vida abundante a todos, o milagre para todos, ó Pai. Vida abundante para todos, prosperidade e fartura para todos. Pai, nos livra mesmo do mal, do pecado, da carnalidade. Nos ajuda, Pai, nos momentos das batalhas contra a carne, Teu Espírito prevalecer. Pai, Tu sabe que não há um justo sequer. A carne é fraca, mas o Espírito é forte, Pai. Que Teu Espírito nos domine, momento após momento. Ó Deus amado, nos ajuda, momento após momento, a sempre focar a visão de Deus, a sempre confessar a palavra, agradecer a vitória, para a raça adâmica não ressurgir de hipótese alguma. Espírito de Deus, Tu tem dado os segredos do Espírito, Tu tem dado os segredos dos dons, ó Pai. Tu tem mostrado o que os servos e servas do passado passaram e como venceram, e como Deus pôde cumprir o avivamento. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, abundante vitória para todos os presentes, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então ao longo da semana estamos ungindo para termos cada vez mais o segredo dos dons, ou a natureza de Deus, que se foque a visão de Deus, que confesse a palavra e agradeça. Não use vocabulário depreciativo, de reclamação. Veja a visão da palavra, não deixe a sua cabeça te trair, não fique falando só problema de filho, de família. Confesse a palavra, veja a palavra e agradeça. É a maneira do Espírito dominar a raça adâmica. E é orar, os dons funcionar, senão a guerra vai ser desfavorável. Então ao longo do tempo isso é um aprendizado. No caso de Abraão demorou 25 anos, mas Deus não desistiu. Visão das estrelas, visão das areias da praia, confessar, crer. Passou os anos, a mulher zombando, e nada de filho, e outra mulher que aparece, mas Abraão vai adiante, e vai crendo, e chega o tempo que ele já chama é o filho mesmo, nem entendo filho legítimo, mas cumpre.
Então é a batalha da carne contra o espírito. Então vamos orar agora para mais uma etapa. Então o pastor Gerson volte para continuar louvando a Deus. Vamos chamar o pastor Humberto para nos ajudar a ungir a todos. Então você pode fazer uma fila nesse corredor, uma outra fila nesse corredor, para a sequência da campanha. Amanhã não tem culto, mas tem a reunião das mulheres à noite. Sexta-feira o assunto é outro, que é o Ministério dos Anjos. Não falte de maneira alguma. Aí domingo à noite, que vamos completar mais uma etapa do segredo dos dons, para manter a raça adâmica ali mortificada, e como que ela mantém-se mesma equilibrada no Espírito Santo, como Abraão, até o fim. Mas há os momentos que ela tenta ressurgir ao longo do tempo, é o que está sendo pregado. Então vamos orar para todos agora.